Agora, eu vou convidar aqui para subir e compor a nossa mesa a Ana Tubero, que é fonoaudióloga. A Fabiana Sajorato, professora sobrevivente de AVC isquêmico, fundadora e presidente da Associação EVA, com sede em Goiás. A Aline Alencar, que é terapeuta ocupacional sobrevivente de um AVC hemorrágico. Quanto sobrevivente, que coisa boa. A Cíntia Mitucci, espero não ter falado errado o nome. Ela é fonoaudióloga, sobrevivente de um AVC hemorrágico. Quer sentar aqui? A gente pode sentar, acho que... aqui. A Daniela França, que é advogada sobrevivente de um AVC isquêmico. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria imensa estar aqui, podendo coordenar, junto com essas colegas, né, pessoas que, como nós vimos falando aqui, né, AVC Vida que Segue, afasia Vida que Segue, a vida após AVC, e tantas outras coisas, né, que vocês têm enfrentado, as pessoas que convivem com vocês. Nós sabemos, né, que quando você tem um AVC e a afasia, não é só a reabilitação, né? A gente começa a reabilitação e a vida segue, né? E aí nós precisamos tocar essa vida e o trabalho faz parte dessa vida, né? Como é que nós vamos seguir, né? Um novo começo, recomeçar, retomar, né? Na minha vida, eu sou fonoaudióloga e eu tenho visto assim uma mudança muito grande no perfil das pessoas com AVC, né? Há 2 décadas, as pessoas com AVC eram pessoas, adultos idosos, né? Adultos que, às vezes, já estavam no final da carreira e aposentados, muitas vezes, né? E o que a gente vê hoje, se a gente olhar essa nossa plateia, né? E por isso a razão dessa mesa, a maior parte, né, o perfil das pessoas que têm AVC hoje é de pessoas jovens, adultos jovens, adultos que, às vezes, estavam ainda na faculdade, sem sequer iniciar uma carreira, tá? Pessoas que estavam começando a construir uma vida em família, tá? Com tanta coisa pela frente, com tantos sonhos e tal, e, de repente, o AVC, de repente, a afasia, né? E, assim, por que existe vida, né? Por que a gente segue com a vida, né? Apesar de todas essas coisas, é que nós podemos ter essa mesa aqui hoje, com essas colegas, pessoas que todas tiveram um AVC e, de alguma forma, né, elas vão aqui compartilhar as histórias delas conosco, né? Como é que você pôde retomar, como é que foi esse segmento, como é que você pode voltar ao trabalho, reinventar uma nova atividade, descobrir outras possibilidades, né, em sua vida. Então, nós temos aqui a Cíntia, que é fonoaudióloga. Eu vou fazer brevemente todas essas mulheres. A gente sabe aqui que é muito difícil a questão do emprego no Brasil, né, de trabalho, né? A gente sabe que para as mulheres é um pouco mais complicado do que para os homens. Nós temos uma mesa só de mulheres, né? E, assim, a gente sabe que existem benefícios, existe aposentadoria por invalidez, existe uma série de direitos, né, e deveres, inclusive, só que, às vezes, eles não são cumpridos, né? A gente sabe disso, né? É muito difícil você conseguir uma colocação, mesmo se você é dono de uma empresa, né? Por quê? Porque você convive, às vezes, com estigma, né? O Dirceu falou, né? Aqui é o preconceito, é o capacitismo, né? A gente sabe que existe cotas, né? Por obrigatoriedade por lei, cotas de empresas que precisam, por lei, contratar pessoas com deficiência. No entanto, às vezes, você é contratado e você sofre um capacitismo, né? Escuta, por que você não se aposenta por invalidez? Né? Né? Então,
além de tudo, além de toda, né, a história do AVC, a gente ainda precisa enfrentar, muitas vezes, né, o capacitismo em relação ao trabalho, né, à nossa vida, porque o trabalho faz parte da nossa vida. A gente sabe que a reabilitação custa muito dinheiro, né, muito tempo, as pessoas não trabalham, às vezes eram provedores da família, né? Então, assim, é com muita alegria que a gente traz aqui essas pessoas para falarem sobre a trajetória delas. Então, a Cíntia é fonoaudióloga, a Ana, advogada, Fabiana, professora, a Aline, terapeuta ocupacional, e a Daniele França, advogada. Então, eu vou passar a palavra para elas, e de que forma eu vou fazer uma pergunta para elas, para a gente motivar essa nossa conversa, né? Então, assim, cada uma delas, cada um de vocês estava no momento, né, da reabilitação, recebendo ou não benefícios, direitos e tal. Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente da profissão de vocês, né, do trabalho de vocês. Como é que foi esse momento? Como é que foi essa vivência? E como é que vocês decidiram se acha que agora é hora de retomar, ou vou recomeçar com alguma outra atividade? Tá bom? Então, quem gostaria de começar? De tamanho? Pode. Então, Então, Cíntia, com vocês. eu sou fonoaudióloga, né, como a Ana falou gentilmente aqui de mim. Eu sofri um AVC hemorrágico ano passado. Daqui 4 dias vai fazer 1 ano. Vou fazer o primeiro ano de aniversário de AVC. E eu também fiquei com sequelas na fala. E, como fonoaudióloga, diariamente eu já estava fazendo exercício. Como foi a minha retomada no trabalho? 2 dias depois do AVC. Sentada ali na cama da UTI, com o computador. Só que minha mãe falou assim: sua pressão está subindo, né? O médico já tirou o meu computador da minha mão. E aí eu pensei, bom, as minhas atividades eu não vou conseguir manter, então eu vou ter que adaptar todas as minhas atividades. Para mim era muito complicado dizer que eu ia parar de trabalhar, porque eu sou provedora da minha família, eu sou mãe solo também, então não tinha nenhuma condição de parar de trabalhar ou depender dos benefícios do governo, que a gente sabe que não dá para equiparar aos nossos rendimentos quando a gente está trabalhando. No meu caso, eu já comecei a trabalhar desde a UTI, eu continuei trabalhando no administrativo, porque eu sou proprietária da clínica onde eu trabalho também. Hoje eu tenho um faturamento mais alto do que antes do AVC, porque dentro de casa, a partir do momento, não sei com vocês, mas a partir do momento que a gente desacelera, começa a ver sob uma ótica diferente. Então, eu vi de fora o meu consultório, a minha clínica, aumentei o número de funcionários, passei a estudar a respeito de posicionamento digital, a divulgação da clínica. Então, eu estava trabalhando em outras áreas dentro da fonoaudiologia, claro, no consultório, e aí eu consegui fazer com que o meu consultório ele tivesse um aumento do faturamento e não uma redução. Então, em relação à questão do trabalho, eu não tive nenhuma dificuldade, porque algo que meu pai sempre falou em casa era sobre perseverança. A gente é muito perseverante. Então, eu não desisto nunca, né? Agora, sempre, né? Todo o trabalho tem dificuldades, né? E a gente sempre se reinventando. É isso que é o legal, né? No nosso grupo que a gente tem lá do AVC, todo mundo se reinventando. E foi isso que eu fiz. Obrigada, Cíntia. Então, quem gostaria de falar agora? Agora a Aline vai nos contar da experiência. Olá, bom dia a todos e todas. Bom, meu nome é Alina Alencar, terapeuta ocupacional. Tive um AVC hemorrágico em janeiro de 2023, né? Um pouquinho antes desse dia 9, eu estava com bastante dor de cabeça, né? 3 dias antes. E aí, no dia que eu estava nesse trabalho, né? Eu trabalho no SUS, né? Sou a profissão da área que eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. E aí, no momento que eu estava lá, de repente, veio uma dor imensa, né? Bem forte, dor de cabeça, e acabei tendo uma convulsão, né? Naquele momento, eu realmente não lembro de nada naquele momento que eu tive, né? Estava tendo o acidente vascular cerebral, e o pessoal da equipe, né? Lá dos nossos colegas, né? Profissionais, fomos diretamente, né? Eles foram me acompanhar diretamente ali na UPA, onde o médico falou: olha, ela está quase na morte, ela tem que ir imediatamente para a UTI.
Aí ligaram para a minha família, né, para o meu companheiro, que aí já conseguiram chamar com a ambulância, né, para eu ficar na UTI. Eu fiquei quase um mês no hospital. Minha sequela da afasia, né, então a minha comunicação era bem prejudicada, assim, né, não conseguia comunicar, conseguia expressar, compreender o que as pessoas falavam, né. E aí, pronto, depois desse momento que eu estava na reabilitação do portal da afasia, né, que é a minha Sandrinha e a Ana também, né, que é o que me ajudam até hoje ainda nessa reabilitação. Depois de um tempo, eu vou falar na questão do retorno, né? Pode ser? Sim. Aí eu fiquei um tempo, né, no afastamento do trabalho durante 1 ano e alguns meses, né? E depois do retorno do trabalho, que foi uma coisa bem difícil, né, bem desafiador, né, porque a vida parou, né? Eu era bem ativa demais, bem funcional naquela questão de, né, conversar com os usuários, né, fazer aquela questão de acompanhamento, né, cuidado, né. Então era bem desafiador e naquele momento do retorno foi um choque, né, de você chegar ali, conversar com a equipe, os multiprofissionais, interdisciplinar e tentar entender o que eles estão falando daquelas diversas informações de cada usuário daquele centro de atenção psicossocial. Eu ficava muito mais assim, com muito choro, né, naquele momento, né, das semanas que eu estava do retorno. Ainda bem que lá onde eu trabalho, que é o SUS, eles fazem aquele afeto, eles fazem a questão de um cuidado também, de ouvir, né, para tentar também sempre me ajudar como afásica naquele momento, né. E aí nesse momento estou afastada de novo porque eu estou gestante, né, mas eu fiquei, pelo menos nesse momento, eu fiquei 7 meses e indo nesse caminho, né, várias trajetórias diferentes, mas eu tenho uma equipe muito que está me ajudando bastante. Uma pergunta, Aline. Você estava afastada, você estava com licença, e você estava recebendo benefício, certo? Sim. Tá. Sim. E você teve que voltar? Ou você, por lei, ou você... Como foi isso? Então, assim que eu tive o AVC, então foi diretamente no INSS, né? Toda aquela carta do trabalho. Então, eu fiquei com 3 meses com o INSS, com valor X, né? E aí, quando foi, a médica neurologista deu uma olhada, avaliou tudo direitinho e falou: olha, nesse momento você não pode retornar ao trabalho. E a minha fonoaudióloga também falou: não, nesse momento não é um retorno, né? Então, tivemos que pedir novamente para que o perito, né, faça mais tempos na reabilitação e continuar, né, nesse benefício e tudo. Aí, quando eu fui no perito lá, ele olhou e foi indeferido porque achou que eu não sou afásica, que a afasia não é algo necessário, que eu posso trabalhar e comunicar, sendo que era uma coisa muito mais complexa na conversa, né? Uma coisa que você fala: olá, tudo bem? Bom dia, como é seu nome? Aline. Pronto. Agora, fala mais coisas além. Como eu sou terapeuta ocupacional, eu preciso fazer uma comunicação mais ampliada disso, né? Então, ele foi indeferido. Eu fiquei 3 meses, né, sem salário nenhum. E aí eu consegui novamente pedir, né, que o perito vê novamente esse laudo. Aí eu consegui. Então, eu fiquei... Ele falou que eu poderia ficar o tempo que for necessário. Ele sabia o que era fazer, esse segundo perito, né? E ele falou que era para eu ficar 6 meses. Se precisasse, ficava mais, 6 meses. Mas aí, quando eu estava mais evoluindo bem, com a minha reabilitação de fonoaudióloga, no meu dia a dia, aí, quando terminou 1 ano, eu falei: não, gente, eu não quero mais. Eu quero, acho que é o momento de retornar ao meu trabalho. Muito obrigada, Aline. Quem gostaria de falar agora? A Fabiana, então, vai nos contar um pouco dessa sua trajetória. Bom dia, né? E eu tive um AVC em 2015, 10 anos, né, já, e fiquei 2 anos sem falar. Como eu sou professora, como eu ia retornar ao trabalho? Afásica, sem falar, mas compreendendo tudo. Então, meu marido tem uma empresa lá em Goiânia, ele me levou para trabalhar com ele. Então, eu comecei a fazer o financeiro da empresa. Até hoje, eu tomo conta de tudo lá.
Como eu não posso trabalhar mais, da minha profissão, que eu estava no melhor momento da minha profissão. Lá em Goiânia, eu estava trabalhando numa escola particular como coordenadora pedagógica. Mas, enfim, então eu comecei a trabalhar com meu marido na nossa empresa e estou até hoje. E faço trabalho com os afásicos, tenho um grupo para ajudar quem perdeu a fala, que não tem como pagar uma terapia, uma fono. Então, eu passo tudo o que eu aprendi, que eu fui no inferno e voltei, né, gente? Porque se ficar sem comunicação, para mim, Fabiana, é a pior coisa que podia acontecer. Aí a fono ia em casa, de segunda a sábado, a Ana Paula Moraes, que foi quem salvou a minha vida, que eu queria me suicidar, tentei 2 vezes. Então, ela chegava em casa durante 7 anos, de segunda a sábado, todos os dias, me animando, acreditando em mim. Eu estou falando, posso melhorar muito mais. Hoje, a minha fono está aqui, que é a doutora Juliana Cananeia, da Abrace, Academia Brasileira do Cérebro, lá em Goiânia. Eu faço terapia até hoje e eu estou com esse grupo que eu passo tudo o que eu aprendi para as pessoas que perderam a fala e sempre que eu aprendo, né, com a minha fono, eu passo para as pessoas. É isso, né, que eu tinha que falar. Quem precisar de uma ajuda, eu coloco no grupo, tá? Será imenso prazer, porque a Eva não é minha, é para todos nós, é nossa, tá? Uma associação é da sociedade, não é de ninguém, tá? Então, tá de braços abertos, siga no Instagram e quem quiser ajuda é só chamar, tá? É isso. Obrigada. Eu quero só fazer um adendo, porque assim, eu acho que a força jovem, né, vocês jovens com a afasia, né, sobreviventes de AVC, vocês estão fazendo uma diferença enorme. Por exemplo, no caso da Eva e tantos amigos no AVC, né, é uma diferença enorme, né, na conscientização. Né? Vocês estão ajudando a que as pessoas saibam o que é, né, AVC, afasia, sequelas, né? Porque vocês estão aqui no mundo batalhando pela vida de vocês e também pela conscientização, pelas políticas públicas, né? Então, a EVA, as associações, o Instituto Amigos no AVC e tantos outros, AVC Vida que Segue, enfim. Né? Então, eu acho que esse é um trabalho também. Né? Isso é um trabalho, né? Onde você veste a camisa para a conscientização. Né? Então, obrigada, Fabiana, por tudo isso e mais a lei também. Bom, eu só esqueci de mencionar que, como você falou, eu lembrei, é um trabalho nosso. E eu também desenvolvi um trabalho online, né, voluntário, para pessoas que sofreram AVC e têm sequelas na fala. Inclusive, eu fiquei super emocionada que um dos materiais que eu utilizo é do ícone da fonoaudiologia, a Fernanda. Então, assim, para mim, eu comecei esse trabalho, né, e é o meu trabalho. Uma vez por semana eu paro, planejo todo, faço todo um planejamento para o pessoal que teve sequelas pós-AVC. E é o nosso trabalho, né, Fabi? Muito bom, muito bom. Quem gostaria agora? As nossas advogadas. Daniele? Posso falar, pessoal? Então, Daniele. Você só põe para Mais falar perto? isso. Dá para me ouvir? Acho que dá para puxar também, se quiser. Bom dia, pessoal. Eu sou a Dani, como já me apresentaram aqui. Eu acho que, para falar um pouquinho da minha... para chegar nesse ponto, né, da retomada à vida profissional, vou falar um pouquinho da minha história e do que aconteceu comigo. Eu tive AVC em abril do ano passado, quando eu tinha acabado de completar 30 anos.
Então, foi um choque assim para todo mundo, né, pela idade. Acho que é um pouco do que todo mundo vem falando aqui, né, a importância da conscientização. Eu não tinha ideia de que isso talvez fosse possível em pessoas jovens. Então, na minha cabeça era, poxa, pessoas de mais idade, com problemas de saúde. E, na verdade, eu sempre tive hábitos saudáveis, eu praticava atividade física. Então, era uma coisa que eu realmente assim não imaginava. Então, foi um choque, não só para mim, como para a minha família inteira. Eu fiquei uns dias no hospital, então, só retomando um pouquinho o que aconteceu, né? Eu comecei a passar mal também, com dores fortes de cabeça, acho que é o primeiro sinal, né? E um adendo aqui, que o recado que fica é: a gente precisa se atentar aos sinais que o nosso corpo dá, né? Dor de cabeça forte nunca é normal. Então, a gente precisa se conhecer, é importante se conhecer. E o primeiro sinal que eu tive nesse dia foi uma dor de cabeça muito forte. Era um dia que, inclusive, eu ia tirar um dia de folga, ia tomar um café com a minha mãe e tudo mais. E eu não conseguia. Achei que talvez fosse pressão baixa, subestimei. Fui para o hospital nesse dia e acabei sendo dispensada porque eu estava com dor de cabeça. Eu tomei uma Novalgina e eu voltei para casa. E eu dormi a noite inteira, eu já estava tendo um AVC. Então, quando eu paro para pensar na gravidade disso, né, de ter dormido, de ter passado a noite já tendo um acidente vascular acontecendo aqui, é muito doido, né? Então, eu não tinha tantos sintomas no primeiro dia, mas no segundo dia eu já acordei completamente tonta, desequilibrada, não conseguia mastigar, e aí a importância da fonoaudiologia também, o trabalho de vocês é incrível. Não conseguia mastigar, não conseguia andar direito, totalmente desequilibrada, e o meu olho caiu muito. Então, assim, eu já tinha os sinais, né? Eu só não conhecia, eu só me sinto muito ignorante, né, de falar que não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. E fui para o hospital, fui com a minha mãe, com o meu noivo, que me acompanharam. E, chegando lá, minha mãe foi abrir uma ficha para mim e já veio uma equipe médica nesse outro hospital, porque eles já sabiam o que estava acontecendo. Só da minha mãe mencionar: olha, minha filha está assim, não consegue. Já veio uma equipe, já me direcionou para a tomografia e falou: olha, ela está tendo um AVC. E aí eles ficaram, tipo, não é possível, né? Não tem como. E já estava acontecendo, e ali eu já fui medicada. Fiquei muito assustada com o diagnóstico, porque realmente não esperava. Mas ali eu recebi o tratamento, comecei a tomar anticoagulante e tudo mais. Fiquei uns bons dias no hospital, mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, não só com a minha profissão, mas eu também tenho um filho. Então, eu ficava, tipo, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar esse tempo parada. E eu lembro que uma enfermeira foi no hospital no dia e falou assim: Dani, às vezes a gente obriga a gente a fazer pausas, que a vida não é só isso, não é só essa agitação, não é só... A gente precisa pisar no freio. E foi aí que eu aprendi, né? Nada nessa vida é por acaso. Acho que a gente, às vezes, passa por situações que a gente precisa aprender alguma coisa. Talvez eu não saiba ainda tudo que eu precisava ou preciso aprender, mas, com certeza, já mudei muitas coisas em relação a isso. E a conscientização, voltando, ela é extremamente importante, porque as pessoas não sabem. Quando eu tive coragem de postar nas minhas redes sociais sobre o que aconteceu comigo, as pessoas: Dani, mas como? Então, você vê que muitas pessoas não sabem. E é por isso que esse trabalho, que é um trabalho, às vezes, de formiguinha, faz diferença. Tem muita gente passando por isso. Só um momento, você quer colocar? A Fabiana gostaria de fazer um adendo? Pode. Só Fica à vontade, rapidinho. Fabi. Ela falou que sentiu dor de cabeça. Eu não senti nada. Eu levantei no domingo para beber água. Quando foi levar o copo para a boca, o copo caiu. Aí eu pensei que fosse uma pressão baixa, sentei no sofá. Quando não melhorava, levantei, eu caí, não conseguia andar. Fui chamar meu marido, que estava dormindo. A fala não saía. Ele me socorreu na hora, chegando no pronto-socorro. O médico falou que era chilique de final de semana. Começou a me dar medicamento para me acalmar. Hoje pode falar o medicamento? À vontade, Fabi, por favor. Ele me deu 3 diazepam na veia e não me acalmou, me segurou lá no pronto-socorro às 6 horas. Então, gente, nem sempre o corpo fala.
Eu nunca tive dor de cabeça forte. Eu estava no melhor momento profissional. Então, gente, fiquem atentos, tá? Só isso. Boa, Fabi. Obrigada por complementar. Eu acho que é muito isso, pessoal, porque cada corpo reage de um jeito também, né? Eu acho que uns podem ter dor de cabeça como sinal, mas, assim, derrubar um copo não é normal. Uma pessoa que está numa condição, né, no dia a dia normal, ela não derruba um copo, então já é um sinal de alerta. Eu acho que mesmo que a gente não tenha eventuais sintomas parecidos, a gente começa a perceber ali que alguma coisa está errada. E você chegar no hospital e ser tratada dessa forma, assim como aconteceu comigo, poxa, uma dor de cabeça, tomei um Novalgina e voltei para casa. Gente, eu já estava. E tempo e AVC, eles andam juntos. E quanto mais rápido você socorre, quanto mais rápido você atua ou dá uma injeção anticoagulante para aquela pessoa e já começa a tratar, faz muita diferença, tanto na recuperação como nas sequelas, e, enfim. Mas eu nem lembro muito bem onde eu parei. Eu até fui fazendo umas anotações aqui, mas eu acho que só para avançar, eu não quis parar, eu não quis entrar na caixa, eu estava muito desesperada, então eu conversei com as pessoas que eu trabalhava, falei, assim, é um privilégio poder trabalhar de home office, eu acho que algumas profissões dão esse privilégio, outras não, e por isso a importância da gente se reinventar e criar essa força, mas eu não queria parar, eu não queria... Você continuou com home office? Eu continuei, eu voltei do hospital, eu já falei, né, para minha gestora, eu quero voltar. Então, eu voltei num ritmo reduzido, mas eu precisava. E eu sentia ainda dores de cabeça, mesmo pós, né? Mesmo ali tendo voltado já do hospital. Eu sentia uma dor de cabeça muito forte. Então, às vezes eu trabalhava um pouco, sentia que eu não ia aguentar, mas eu falei, eu não posso desistir, né? Acho que esse é o nosso forte, né? Depois que a gente passa pela situação, a gente fala, não, desistir não é uma opção. Eu sobrevivi, eu estou aqui, eu preciso continuar. E eu acho que eu sempre fui muito teimosa também. Eu lembro de estar no hospital e falar assim, eu não preciso mais desse remédio, porque eu queria fazer as fisioterapias, eu queria voltar a andar. E eu me sentia muito grogue. Eu não conseguia levantar da cama. Eu falei, eu não quero tomar isso aqui mais, eu quero andar, eu quero fazer fono, eu queria voltar a falar normal. Tinha vontade de comer as coisas e não conseguia. Então, acho que... né, assim, isso eu estou falando, gente, da minha experiência. Obviamente, cada um aqui tem sua história, sua dor, a sua luta, mas a gente, né, junto, né, acho que a união faz a força, a gente tem que tentar. E acho que o principal de tudo é não desistir. O AVC não escolhe pessoas, não escolhe classe social, né? Eu acho que eu também sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então, para mim, fez toda a diferença, não só a minha fé, como a fé de pessoas que estavam ao meu redor, minha mãe, minha avó, e pessoas incríveis que, poxa, estou orando por você, estou pedindo por você, isso faz muita diferença. Então, acho que o principal recado aqui é, vamos juntos, não vamos desistir, e acho que é isso. É isso, ótimo, obrigada. Eu acho que a fala da Daniela é bastante importante, porque, assim, ela disse... fatores de risco. Muitos de vocês aqui que tiveram AVC não tinham fator de risco nenhum, né? Até a gente tem histórias. O doutor Antonazzi, o Alexandre, Antonaccio, ele vai estar aqui à tarde. Ele é médico, trabalha num hospital e ele esteve na academia. Quando ele chegou no hospital, até os próprios colegas não reconheceram. Como assim? Você está vindo aqui com shorts e tal? Ou seja, né, é como existe esse estigma, quer dizer, como se jovens não tivessem um AVC e ninguém aciona protocolo de AVC. Né? Precisa estar atento mesmo, e a gente precisa conhecer os sintomas. Mesmo a gente não faz parte de um grupo de risco, no entanto, a gente precisa reconhecer. E ele falava, AVC, 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 e acharam, o senhor bebeu logo pela manhã? Né? Quer dizer, não é o perfil dele nem nada, mas por quê? Né? Essa negação até de que os sintomas que estão lá se apresentando são sintomas de AVC. E como a Daniela falou, no AVC, tempo, né, é tudo, porque você pode fazer uma diferença muito grande nas sequelas, né, e na reabilitação também. Né? Ok? Então, isso é importante. Obrigada. Acho que posso só fazer um pequeno adendo? Eu não sei a causa ainda do meu AVC, né? Então, tem muita gente que fala, mas por que você teve estresse? Isso não foi específico, assim, eu tive o AVC por conta disso. Eu jogava futevôlei na época, então tem um neurologista que
supõe que tenha sido um movimento que eles chamam movimento chicote, que talvez possa ter causado a dissecção na veia ali entre o crânio e o pescoço, que foi o que aconteceu comigo. Mas também, né, tomava anticoncepcional, então tem essa questão da trombose, do risco. Então, né, acho que tudo isso foi o seu, né, Fabi? Então, acho que tudo isso é importante da gente também olhar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Pode falar, por favor, Aline. Dessa questão mesmo, né, de saber os sintomas, né, em relação ao AVC, eu mesmo não sabia nada, né? Depois que eu tive esse AVC, retornei o trabalho, né, do CAPS, tem muitos usuários, né, vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, que fazem uso, né, de álcool e outras drogas. Independente de fazer uso ou não, ele vai que ele teve, naquele momento, questões de um acidente vascular. Né? Quem é médico, ele tem que ter alguma coisa, conhecimento de que é uma pessoa, é um humano. Né? Então, que ele tem que avaliar, independente de ter uso ou não. Mas se está com AVC, tem que fazer o quê? Tratamento imediatamente. Né? E tem muita gente que fala, ele fez uso, fez aquilo, isso não precisa. Precisa sim, né? É humano. Perfeito, Aline. É isso mesmo. Né? Não desvalorizar simplesmente porque é usuário. Né? Com certeza. E agora, então, Ana, por favor. Bom dia ainda, né? Bom, o meu caso é um pouco diferente das minhas colegas de mesa, porque quando eu tive o AVC eu tinha 20 anos, então eu não era provedora da minha casa, obviamente, e ainda estava na faculdade. Eu já trabalhava, cursava Direito e estava trabalhando na Procuradoria, e eu amava. Eu confesso para vocês que, quando eu estou no ambiente de trabalho, o Gu até fala comigo, ele fala, você tem que dar uma desacelerada, porque eu gosto muito, eu me sinto muito útil. Então, assim, eu adorava estar ali. E foi numa viagem de férias, e eu estava com muitos planos, né? Eu sempre falo como seria a minha vida na advocacia se eu não tivesse tido AVC, que eu acredito que eu seria muito mais ativa, porque, por exemplo, eu sempre tive vontade de vir para São Paulo, trabalhar numa grande companhia, por exemplo, e eu sei que isso não se encaixa na minha realidade, né? Mas, bom, como aconteceu comigo, eu tinha 20 anos, estava de férias nos Estados Unidos, e foi maravilhosa as férias, seriam umas férias bem longas, praticamente ficaria ali um mês, e quando eu cheguei no próximo destino, meu primeiro destino foi Orlando, o segundo foi Las Vegas. Cheguei lá já um pouco cansada, mas eu atribuí ao fuso horário e comecei a ser bem gradativa os meus sintomas. Então, não foi aquela coisa que a gente, né, tem a sigla ali do SAMU. O meu foi bem gradativo. Foram dias ali para eu conseguir ir para o hospital. Para vocês terem ideia, ali a primeira foto sou eu, né, na viagem, e ali foi logo em seguida, né, quando eu fui para o hospital. Eu cheguei lá bem fraca, meus sintomas foram bem gradativos. Eu fui tendo fraqueza muscular, mas era uma fraqueza como se você tivesse deitado em cima do seu membro. E depois eu fui ficando sem equilíbrio, mas também nada, nossa. E a minha fala, hoje em dia, eu vejo nos vídeos, eu vejo que a minha fala estava um pouco embolada, mas também nada perceptível. E quando eu fui ao hospital, eu não queria ir no hospital, tá? Eu sou uma pessoa que eu demoro para ir no hospital. Era, né? Hoje em dia eu vou. E quando eu cheguei no hospital, visivelmente, meu braço estava bem abaixo um do outro, e o médico me falou que eu estava com uma otite e que eu poderia voltar para casa. Me deu um antibiótico, acho que é labirintite, sei lá o que ele falou, labirintite. E eu voltei para casa, para o hotel, no caso. Nisso, a gente foi jantar e eu não conseguia andar. Na viagem, eu estava com meu namorado, a família dele, e eu andava agarrada no braço do meu namorado. Não conseguia andar, puxava muito a perna. Mas, enfim, quando eu fui pegar um copo d'água, não consegui levar a boca, não cheguei a deixar cair, mas eu lembro que eu usei a mão esquerda para ajudar. E ali eu falei, bom, alguma coisa está acontecendo. Ali, no dia seguinte, eu acordei com a diplopia, o meu olho direito estava caído, e eu fui direto para o hospital. Cheguei lá, fui diagnosticado com AVC hemorrágico no tronco, que foi ocasionado por um cavernoma. Então, além de eu ter tido um AVC com 20 anos, eu descobri que eu sou portadora do cavernoma, que é uma doença rara, uma malformação cavernosa, e foi isso que ocasionou o meu AVC. Bom, eu lembro que
Quando eu cheguei no hospital, era só uma fraqueza, né? Mas eu tive uma hidrocefalia, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vê muito em comum aqui na mesa é o erro médico, né? De chegar ao hospital e ter um diagnóstico, é estresse, é cansaço, você volta para casa e cada minuto conta. Eu prefiro não contar quantos neurônios foram perdidos até meu diagnóstico, mas fiquei por volta de umas 2 a 3 semanas na UTI e recebi alta para eu poder voltar para o Brasil. Nessa alta que eu recebi, eu tive uma hidrocefalia, precisei fazer um dreno de emergência e depois precisei fazer uma cirurgia de emergência numa retirada parcial ali do sangramento do cavernoma. Pode passar, Silvia, por favor. Bom, ali a gente entra numa fase que eu acho que é muito difícil, que é a reabilitação. Quando eu tive o AVC, eu falava que eu só ia voltar para o Brasil quando eu estivesse boa. Se eu fizesse isso, eu estaria lá até hoje. Né? Então, a gente não entende, porque, normalmente, eu olhava as minhas mensagens, né, no telefone, no grupo da faculdade, e eu falava, como que vai ser? Como que eu vou voltar para a faculdade? Né? E as pessoas também iam lá e falavam que eu nunca mais ia correr, que eu nunca gostei de correr, mas quando um sobrevivente do AVC falou para mim que eu nunca mais iria correr, ele me deu uma vontade louca de correr. Eu falei, quando eu conseguir, eu corro no meu jeitinho, tropeçando ali, mas eu vou. E, bom, eu consegui me formar na faculdade, consegui passar na OAB, só que ali, para mim, não fazia muito sentido mais advogar. Apesar de eu sempre gostar de ajudar as pessoas, de ver a advocacia como uma forma mesmo de ajudar os problemas das pessoas, eu não me via mais advogando. Até que eu entrei na comissão das pessoas com deficiência da OAB, da minha subseção, e me reconheci como uma pessoa com deficiência, porque a verdade é que o capacitismo ele é enraizado na gente. Então, é muito difícil porque as pessoas, né, nos ensinam que pessoa com deficiência é aquela pessoa limitada, é aquela pessoa que sempre vai precisar de alguém, sempre vai precisar de ajuda. E, na verdade, uma pessoa com deficiência tem, sim, as suas limitações, mas a gente tem inúmeras coisas que podem nos facilitar a ter uma vida como outra pessoa que não tem, né, nenhuma deficiência. E é nosso direito ter acesso a coisas que facilitem a chegarmos ali ao mesmo resultado. E foi assim que eu decidi continuar na advocacia, né? Me formei, pensei no meio do caminho em desistir, fazer fisioterapia, mas, graças a Deus, persisti. Eu acho que é muito essa palavra, né, da persistência que você falou ali, e da fé também. Eu acho que você, um sobrevivente do AVC, são essas 2 palavras. Acho que são 3 palavras, na verdade, que é resiliência, fé, recomeço. Então, foi isso, assim, a maneira que eu cheguei até aqui, né? Hoje em dia, palestro falando sobre o direito das pessoas com deficiência, trago informações sobre os direitos, tanto das pessoas com deficiência como das pessoas com doenças raras também, inclusive falar, né, com o Dirceu, com o deputado, para a gente trazer o Estatuto das Pessoas com Doenças Raras Crônicas aqui para o Estado de São Paulo, que é uma vitória que tivemos lá no Estado do Rio, com a frente parlamentar, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem um AVC e, depois que sofrem um AVC, descobrem possuir uma doença rara. Então, normalmente, após o AVC, a pessoa descobre que tem uma doença rara. Então, muitas vezes é um sintoma, podemos falar assim, para uma pessoa chegar a um diagnóstico de doença rara. Muito obrigada. A gente pode mudar caminhos, decisões, né, diante de uma questão como o AVC, né? Isso é muito enriquecedor. Eu vou fazer, a gente está com um problema de tempo, sabe? Infelizmente, mas eu vou fazer uma pergunta, fazer uma rodada rápida aqui entre elas, e vocês podem conversar também entre vocês. Mas eu queria que, se vocês pudessem comentar, o que facilitou a decisão, o que facilitou voltar, ou mudar, ou tomar outra atividade, o que foi muito difícil? Porque todos colocam aqui, né, e vocês sabem, a questão do capacitismo, que é o estigma, na verdade, né, em relação às pessoas com deficiência, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu acho que a conscientização faz toda a diferença também, e vocês estarem, né, ativos no mundo também, né, é assim, as pessoas vendo, né, que, puxa, né,
é possível, né? E eu gostaria, então, que vocês colocassem o que foi difícil, o que foi fácil, né, nesse retorno, nessa empreitada. Por favor. Para mim foi mais difícil porque eu perdi a fala, né? Como eu vou voltar a ser professora sem falar, né? Então, para mim, o facilitador foi meu marido, gente. Ele é a minha fono, Savaro, a minha vida, porque ele nunca deixou de acreditar na minha capacidade, porque nós afásicos, né, na sociedade dos afásicos, muita familiar acha que a pessoa fica sem falar, ficou boba. Eu tenho muitos pedidos de ajuda, fala com minha mãe, fala com meu marido, fala com minha esposa, fala com, sabe? Gente, a gente precisa desmistificar esse pensamento. Eu acho que o preconceito é falta de informação. Então, a gente precisa conscientizar, passar informações para a sociedade, para eles saber o que é uma afasia. Porque eu também não sabia. Com 39 anos, em 2015, nem existia o WhatsApp. Quanto mais informações, não tinha grupos de ajuda, não tinha muito pouco exercício da fono no YouTube, né? Foi ali que eu encontrei você e comecei a... Eu já... 10 anos mesmo. De 2015. Isso mesmo, que eu comecei a fuçar, né? Que eu sou muito curiosa. E a Ana Tubero foi me ajudando sem ela saber. Então, gente, é isso. Para mim, o facilitador foi meu marido. Ele foi um herói. Ele cuidou de mim sozinha em Goiânia. Eu não tenho familiares lá. E minha família pediu para ele voltar comigo para a Americana, e para eles cuidar de mim. Eu estava na cama, gente, sem falar, sem andar, sendo disputada, pensa. Então, para mim, foi o meu marido, gente. O amor da minha família. Alguém mais gostaria? Eu acredito que algumas barreiras, assim, né, da época que eu retornei, teve coisas bem diferentes, né? Porque quando eu retornei tentar adaptar, né, como terapeuta ocupacional ali naquele CAPS, foi bem desafiador novamente, né, do que eu já tinha te falado. Então, toda a equipe ali, o grupo, a equipe, a gente sempre faz alguns grupos, né, com usuários. E aí eu tive que começar a ter outras ferramentas, outras estratégias, né, de começar com o terapeuta ocupacional, fazer uma questão terapêutica ali com os usuários. Então, na hora de escrever aquela questão do grupo, porque aí o próprio, vamos dizer, o chefe, né, eles têm que ler junto com a equipe, né, se eles aprovam, se, né, é importante, né, é necessário. Então, eu fui colocando junto com alguma, que é uma colega de TO, e falava, olha, o objetivo que eu quero é uma coisa que, na cabeça, eu sei, mas eu não sei falar. Vamos lá? E aí ela falava, Aline, eu acho que, será que não é isso que você está tentando entender? Eu falei, Então, a gente ia escrevendo os objetivos daquele grupo, que não era muito de comunicar, né, uma forma mais de conviver, participar de questões de filme, né, e por que essa importância que seria ali naquele grupo, e que o pessoal, inclusive, ama. Né, eu estou afastada agora por conta da gestação, eles estão muito chateados que eu não voltei. Então, outro da equipe, né, que está tentando, pelo menos, né, continuar com aquele grupo que eu já tinha feito. Então, junto disso também, como eu não sabia muito falar sobre o que é a afasia, na minha sessão com a fonoaudióloga, com a Sandrinha, eu pedi com 2 colegas, amigos, né, que é um assistente social TO, para ir falando o que eles acharam, né. Aí eles falaram, ela tem algumas dificuldades, né, às vezes ela não é muito de ouvir, mas às vezes não consegue, mas acho que é o tempo ao tempo, né. Então, acho que é isso, gente. A gente não pode ficar parado das coisas, né, mesmo que as pessoas ainda não trabalham, não conseguiram ainda retornar ou
nunca foi afastado de um trabalho, mas sempre teve esse desejo e essa vontade. Eu acho que questão mais politicamente também, né, para a gente tentar ver essas estratégias e esses acessos das pessoas, né, e que as pessoas entendam para ser preconceituosos, né, das pessoas que não falam. Hoje mesmo, assim, eu sou afásica, muita gente fala, Aline, você não é afásica. Eu acho que seria muito importante ter pessoas afásicas, seja uma afasia meio mais, eu falo pouco, né? Moderada, né? Moderada, não, acho que pessoas a mais teriam que estar aqui nessa mesa e comunicar. Como é que comunica essas pessoas afásicas, né? Eu mesmo fui convidada, mas eu acho que na próxima eu queria mais outras pessoas além disso, para a gente poder dar e a gente tentar ali apoiando e, sabe, é isso. Obrigada, Aline. Alguém mais gostaria de dar sua contribuição? Primeiramente, vou parabenizar a Aline pela gestação. Né? Eu lembro que quando eu descobri, né, o cavernoma, o AVC, meu medo, eu lembro que eu perguntei, mas eu posso ser mãe? Porque a gente pensa que a gente não vai ter mais vida, né? E que legal, então, parabéns. Obrigada. Bom, eu acho que também facilitador, eu entro numa tecla que eu sempre bato muito, que é sobre o apoio da família. Eu, graças a Deus, eu tive muito apoio do meu namorado também, que me apoia até hoje, né, me acompanha, que abraçou a causa. Então, e a minha família nunca me vitimizou, sabe? Eles sempre viram que a Ana Clara estava ali e que seria temporário, que seria uma coisa transitória. Então, eles sempre me apoiaram muito e eles nunca me vitimizaram. Eu acho que isso foi o essencial, porque a gente está tão fragilizado, a gente já está... Eu, por exemplo, entrei num quadro depressivo, então, e mesmo assim, eles não me viam como coitadinha. Claro que falavam, nossa, deve estar difícil, mas eles não tiveram aquele capacitismo comigo de, por exemplo, igual minha mãe me incentivava, não, vai lá, lava a louça. Ficava meio mal lavada, depois ela lavava de novo, mas ela colocava. Então, eu acho que a família, principalmente, é o grande facilitador, porque a partir do momento que que a dificuldade começa dentro da sua casa, porque, sinceramente, nós, como sobreviventes, nós mesmos, sem querer, acabamos colocando dificuldades dentro da gente. Né? A gente acaba vendo que vai ser mais difícil, a gente começa a colocar empecilho, mas quando a gente tem uma família ali que está apoiando a gente, quando a gente tem um companheiro que, infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres, né, principalmente, são abandonadas após um diagnóstico, mas quando a gente tem uma pessoa ali do seu lado acreditando no seu potencial, isso faz, e assim, me alegra muito ver, não só sobreviventes aqui, mas também familiares, que isso faz toda a diferença para a gente. Bom, muito bom. Alguém mais gostaria de falar? Porque a gente está... Eu só vou falar muito rapidinho porque eu acho que favor. a Aninha falou tudo, me identifico muito com a fala dela. Mas eu acho que é isso, gente. Rede de apoio é o grande facilitador em tudo isso, é você ter pessoas ali que, vão te ajudar, de alguma forma, seja no simples. E eu acho que dificuldade, né, um desafio para o trabalho intelectual seria a questão da dor de cabeça, que é uma coisa que me pegou muito forte. Eu precisava ler muito e eu tinha muito esse conflito. Não vou conseguir. Então, esse foi meu maior desafio. Mas eu acho que, gente, não tem palavras. Rede de apoio, acho que é o principal, de fato. Não tem... Sim, então, por favor. Cíntia, você gostaria de colocar também alguma coisa? Porque a gente precisa realmente encerrar. A Claudinha já me deu esse aviso. Olha ela lá. Não, mas... Você pode falar? Pode falar, por favor. Gente, só uma coisinha que eu quero falar. Que não é só a fala que comunica. Um olhar, um gesto, sabe? Não é só a fala, gente. Para mim, foi o principal, mas um olhar fala, um gesto fala, tá? Eu vou falar só em cima dessa fala da Fábio, porque, assim, a linguagem, né, não é só a oralidade, né? Tudo fala. A gente gesticula, né, o olhar, o apontamento, você faz um gesto com o seu corpo, tudo é linguagem, né? Tudo é comunicação. No entanto, é interessante ou
enfim, as pessoas com afasia, muitas vezes se espera dela a fala. Ela está fazendo 5 a cabeça e querem que a pessoa fale, né? Então, às vezes, isso acontece, né? E é verdade, né? Comunicação é tudo isso, né? Tudo isso, né? Você quer falar, Cíntia? Não? Ok. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter... Tinha mais uma questão que vai ficar para uma próxima oportunidade, assim, o impacto, né? Porque, às vezes, o AVC acontece, né? A afasia acontece, e de alguma forma, parece um paradoxo que eu vou falar, pode ser transformador, né? A gente viu a Cíntia que foi repensar lá as coisas no próprio trabalho, né? E a gente vê que esses desafios, né, transformar os obstáculos em desafios, né? E aí a gente consegue muitas vezes, né, levantar, dar a volta por cima, né, de uma forma diferente, né? Então, acho que essa mesa é muito importante, né, nesse seminário de conscientização do AVC e da afasia, porque mostra exatamente que, né, ninguém, né, deixa de ter um presente e um futuro, né, para sonhar, para imaginar, para criar, para fazer, para transformar e para levar pessoas junto. Essa rede de apoio, né, ela é fundamental. E é isso que a gente que a gente fala, às vezes, em comunidade, né, de práticas, mas comunidade de destino também. De alguma forma, nós estamos todos aqui, né, e nós temos um destino, né, e nós caminhamos juntos em relação a isso, e que mais pessoas saibam o que é, né, AVC, reconheçam, que a gente possa ter tratamento, acesso aos tratamentos, à reabilitação, e mais comunicação em relação a isso. Tá? Muito obrigada, agradeço a presença de todas vocês, parabéns, né? Eu acho que é um incentivo para todos nós, né? Como é que a gente pode, apesar de tudo, a gente transforma, né, as nossas vidas e as vidas dos outros. Né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, por essa mesa maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana Túbero. Gente, eu queria falar, eu quero... Lu Alvarenga. Vai ser servido agora um coquetel por uma amiga minha. Quando eu tive AVC, ela foi me visitar. E a Lu Alvarenga, gastronomia, ela teve um AVC. E hoje eu tenho a honra que vai ser servido o buffet da Lu Alvarenga. Levanta, Lu. Vamos lá para o buffet? A Lu Alvarenga.